vocês que estão aí nos acompanhando, vocês sabem do momento que nós estamos vivendo, né? Um momento assim que todos nós acabamos sendo atingidos, né, de uma forma ou de outra, né? E essas situações adversas que estamos passando, né, muitas das vezes a gente passa, mas não todas de uma só vez. E no momento nós estamos passando por várias situações de pandemia, de crise financeira, e que isso tem nos acarretado diversos tipos de comportamento. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E nós convidamos nesta noite uma querida amiga, a doutora Sandra Barilli, para que estivesse conosco e nos falasse um pouquinho como nós poderíamos gerir toda essa situação no nosso dia a dia. A doutora Sandra Barilli, ela é psicóloga, psicanalista, doutoranda em psicologia, trabalhou também na Vida e Saúde, foi lá que nós nos conhecemos, não é? Nós estávamos em um centro nosso de saúde, é o Espaço Vida Natural, e lá neste local eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Sandra Barilli. Ela também já trabalhou no programa Vida e Saúde e é consultora de família. Doutora Sandra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui nesta noite, e nós iremos fazer algumas perguntas que certamente irão contribuir para o desenvolvimento nosso, né, daqueles que estão nos acompanhando através dos canais das redes sociais, para que assim possamos gerir bem toda essa situação que estamos passando no momento. Muito bom estar com vocês, uma saudade enorme. E a gente não pode estar pessoalmente, mas à distância já é muito gostoso, né? Poder rever de alguma forma. Mas, doutora Sandra, me responda o seguinte, né? Responda para nós, por favor. Neste momento de pandemia, a saúde emocional pode se abalar com maior frequência? É possível isso acontecer conosco com mais frequência do que no normal? Eu acredito sim, querida, porque a ansiedade aumenta, né? Os medos deles aumentam. E nós caímos ainda na possibilidade de alimentar fantasias. Quando nós estamos só, a nossa tendência é enclausurar em nossos próprios pensamentos. Então, nós podemos ter pensamentos fantasiosos, né? Ou até coisas que são possíveis, como, por exemplo, quando acabar a pandemia, eu estarei ainda empregado? Eu estarei desempregado, né? Eu estarei desempregada? Eu vou adoecer? Se eu adoecer, terá hospital? E ainda tem as questões de casa, porque podemos entrar num certo estresse, não sabermos administrar tudo isso. Nós temos notado que, infelizmente, inclusive, o nível de suicídio ele aumentou. Já não estava muito bom, vamos dizer assim. Mas depois que inicia, aumentou ainda um pouco mais depois que iniciou a pandemia. Então, com certeza, a saúde emocional, ela corre o risco, sim, de ser abalada num momento como esse. É verdade. Esses dias eu estava participando, né, de uma live e eles estavam comentando justamente isso, doutora. Como o índice realmente tem aumentado, né, de violência, de divórcio, né? Tudo em decorrência da situação vivida no momento, né? Mas é verdade. Sobre as informações que chegam nos noticiários, como lidar com tudo isso, né? Eu confesso, doutora, que até nós mesmos, né, às vezes nós corremos o risco, né, de ficarmos preocupados, às vezes de não conseguir dormir direito, né? Como que a gente pode lidar com tudo isso, doutora? De ficarmos, ao vermos os noticiários, isso ficar na nossa mente e a gente ter a tendência, então, de ficarmos preocupados com isso. Olha que interessante, porque, na verdade, nesse momento, a gente lida com muitas coisas. A gente precisa lidar com o que está acontecendo e lidar também com o nosso mundo emocional, com as nosso próprio mundo psíquico. Então, nós, seres humanos, em função desse mundo psíquico individual,
Nós temos formas diferentes de enfrentar o que acontece. Então, algumas pessoas, você inclusive deve ter reparado isso, e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, possivelmente repararam também, talvez tenha acontecido até com vocês, é uma ideia que na psicologia a gente chama de desmentido. É fazer de conta que não está acontecendo. É meio que brincar de poliana. Tipo, não, isso não é verdade, essa doença não vai chegar até nós, estão exagerando, isso é só uma gripe, não é mais nada. Então, isso é o desmentir. É quando nós não temos condições de encarar uma realidade, então nós entramos num formato de desmentir para lidar com a situação. Mas também podemos optar psiquicamente por uma outra situação, entrar em pânico total, achar que é o fim de tudo, que agora tudo acaba, que não existe mais vida, que eu vou morrer com absoluta certeza, que minha família toda vai morrer, compreende? Esse é eu estou apresentando aqui os extremos, tanto do pânico, como também de achar que nada disso é verdade. Então, conforme essas mensagens elas vão chegando via mídia, e hoje isso é muito rápido, e nós temos muitas formas, né, de chegar isso até nós hoje. Até pouco tempo era apenas na televisão, mas hoje tem o WhatsApp, tem tanta coisa. Então, o que nós precisamos realmente fazer diante de tudo isso? Eu acho que, em primeiro momento, nós precisamos fazer uma autoanálise e tentar encarar as verdades, aquilo que é verdade, não ficar nesses polos de extremo. E tentando encarar essas verdades, no que diz respeito às notícias que chegam, nós precisamos buscar notícias científicas, de fontes verdadeiras, e tomar muito cuidado com essas mensagens que chegam via WhatsApp, que você não sabe quem fez, ali não tem nome, não tem assinatura de ninguém, não fez parte de pesquisa nenhuma. Então, isso é muito perigoso. É o diz-que-me-diz-que, né? Isso tanto pode fazer as pessoas desacreditar e não cuidar, como pode também fazer entrar em pânico. Então, tentar entrar em contato com o que é verdadeiro. Depois que eu me dei conta do que realmente é científico, fazer esse trabalho mental para que eu lide com a realidade, né? Para que eu dê conta de absorver o que está acontecendo e depois pensar, ok, diante dessa realidade, o que farei? E aí sim, uma nova proposta quase que de vida diante disso, mas dentro dessa realidade, sem desmentir o que está acontecendo e sem entrar em pânico. Então a gente percebe que o problema ele existe, né? Mas diante da postura que nós tomamos, os pensamentos que a gente passa a ter, isso vai fazer todo um diferencial na nossa vida, né, doutora? Exatamente. Nós é quem vamos estabelecer. É quase que um projeto, né? É uma estratégia. Vamos ver o que é verdade de tudo isso. Ok, essa é a verdade? Como eu vou lidar com isso, né? E até conversar com pessoas que a gente confia a respeito do assunto, para a gente dar conta. Ok, doutora. Os noticiários, né, falam que as agressões nos lares aumentaram em função da pandemia, né? Então, uma pessoa que de repente é agredida, né? O que ela deve fazer diante dessa situação? Veja bem, infelizmente isso tem acontecido. Agressões de pai para filho, filho para pai, entre irmãos, marido e mulher, mulher agredindo ou marido agredindo. Às vezes a gente pensa que é o homem só que agride, né? Mas são muitos casos que é a mulher quem agride. Então, verdadeiramente, isso intensificou muito nesse momento. Intensificou muito. Então, é necessário, como estamos em casa, em família,
é necessário refletirmos um pouco sobre o que está acontecendo. Se necessário, pedir ajuda a alguém para sair dessa situação de agressão. Se caso for uma agressão física, por exemplo, precisa-se de uma saída imediata, né? Agora, se perceber que as agressões são agressões verbais, então aí nós precisamos pensar em outras formas de lidar com isso. Mas, verdadeiramente, isso tem crescido muito. Eu penso que nós não estávamos preparados para isso. Todo mundo trabalhando, normal, e aí, de repente, começa a chegar a notícia. É para todo mundo ficar em casa, né? Eu mesma acabei sendo pega de surpresa. Então, vamos ficar em casa, aqui no Brasil, fazer compras para ir poucas vezes ao supermercado. Então, eu penso que as pessoas elas não estavam preparadas para isso. E meio que a gente pode chamar assim de nervo à flor da pele, não tem isso? Então, eu penso que isso desencadeou, sim, muito mal-estar em casa. Mas as famílias precisam tomar cuidado para questões piores não acabarem acontecendo, né? Na verdade, doutora, e as pessoas que estão nos acompanhando em casa também, não é? Sempre costumávamos dizer, nossa, nós não temos tempo para nada, não temos tempo para com os filhos, entre os cônjuges também. E agora, na verdade, nós estamos tendo bastante tempo, poderíamos assim dizer, a não ser aqueles que estão trabalhando em casa, né? Mas a gente sabe que esse estar em casa, doutora, trouxe um alto nível de estresse, né? E como lidar com isso, né? Como que as famílias, os cônjuges, ali com relação aos filhos, que conselho a senhora deixaria para nós nesta noite, para essa relação, né, entre as famílias, uma vez que estão em casa, neste momento de distanciamento social? Certo. Eu tenho a impressão que houve uma perda em relação à organização do tempo. Porque tinha aquela coisa, a gente acorda, faz o culto, toma café, leva os filhos para a escola, vai trabalhar, não é assim? Mas conforme a nova norma chega, fica dentro de casa, essa rotina anterior, ela foi destruída, não é isso? E aí, agora, todo mundo dentro de casa, e muitas famílias ficam ali, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Então, é muito importante que se estabeleça uma rotina dentro de casa, para esses relacionamentos acontecerem até de forma saudável. E os adultos também precisam pensar em cuidar da saúde emocional das crianças que estão em casa também. Então, a rotina ela é de extrema importância, tanto para os adultos como para as crianças. Na hora de pensarmos na nossa rotina, nós temos que elencar tudo que é importante. Então, precisamos tirar o tempo de busca espiritual, porque eu tenho, assim, certeza que um momento como esse também é permitido por Deus, proporcionado por Deus de alguma forma, com a permissão dele, para que a gente passe a dar valor naquilo realmente que é importante. Então, dentro do nosso tempo, um dos aspectos mais importantes, o mais importante, é a vida espiritual. Então, a família precisa tirar esse tempo para a vida espiritual, para a comunhão, tanto diante dos outros membros da família como a individual. Tirar o tempo de trabalhar, porque muitas pessoas continuam trabalhando em casa ou até nas tarefas de casa. Mas também precisamos ter criatividade para, de repente, diminuir esse estresse, proporcionando coisas boas. Como aquela brincadeira das perguntas. Então, reunir a família no final de tarde, né? Vamos brincar de perguntas, vamos sortear algumas perguntas, e aí todos da família vão respondendo. Isso pode provocar um autoconhecimento, onde eu tenho que pensar, gente, qual é a pessoa que eu mais admiro, né? Aqui na Terra, e eu preciso contar isso para meus filhos, eu preciso contar isso para o meu irmão. Então, esse tipo de brincadeira,
E aí sortear uma outra pergunta, proporcionar um momento de crescimento, reverter a situação, né? Aproveitar para crescer. E é muito importante nós tentarmos verificar também dentro da família quais são as necessidades individuais. Então, a criança, dependendo da idade, ela precisa de mais tempo para brincar, ela precisa de uma brincadeira dirigida ou ela precisa de uma brincadeira só, né? Eu, Sandra, como mulher adulta, eu preciso respeitar um tempo, por exemplo, para cuidar da minha própria pessoa, fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, a gente diminui o estresse quando a gente alcança um objetivo, um comportamento dentro de objetivos estabelecidos. O estresse aumenta quando a gente se perde no tempo, todo mundo olhando para o teto, meio perdido. E aí vem as frustrações mentais daquilo que não pôde fazer, e a tendência é descarregar no outro. Mas quando a gente se programa, fica mais fácil de administrar tudo isso. Então, pelo que eu percebo, doutora Sandra, é muito importante, né, de fundamental importância que a família tenha um foco, ela tenha um objetivo, né, e que ela consiga, né, envolver toda a família para que possam ter alguma atividade em conjunto e que assim elas possam, então, estar passando esse momento da melhor forma possível, né. Mas, doutora, para finalizar, fale para nós por que é tão importante nós estarmos nos preocupando neste momento de pandemia, de distanciamento social, de crise financeira, nós estarmos nos preocupando com a questão da saúde emocional? Veja, querida, o desespero, ele nos cega, ele nos faz nos perder em nossas decisões, nos faz nos perder na forma de lidar com o outro. Mas a saúde emocional, ela é de extrema importância para uma série de coisas. Para eu poder acolher as outras pessoas, para eu estar bem comigo mesma, para eu conseguir ter saúde física, porque a minha parte física depende da minha parte mental. Agora, o principal de tudo é para que eu consiga manter um canal com o Espírito Santo. É para que eu consiga estar com Deus da forma mais saudável possível. É em função desse contato. A minha mente não pode estar embotada, porque se ela estiver embotada, eu vou perder o contato espiritual. E Deus, Ele comunica conosco através da nossa mente. Então, e com essa mente doente, embotada, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Por mais que eu estude a Bíblia, eu não consigo entender o que Deus quer para a minha vida. Então, o principal da saúde mental é estar em condições de receber aquilo que o Espírito Santo deseja para mim. Me mostrar, clarear a minha mente para que eu possa enxergar tudo isso. E nós estamos vivendo um momento que eu particularmente acredito que não é o fim, mas é uma preparação para o fim. É um momento de meditarmos no que verdadeiramente importa, de nós começarmos a pensar o que importa realmente para a vida. E eu penso que nós estamos também vivendo um momento de reavivamento espiritual, desse contato com o nosso Criador, compreender que nós fomos criados de forma especial por nosso Deus, existe um plano de salvação, fazemos parte desse plano de salvação e estamos agora caminhando muito próximos de chegar ao destino final, que é a volta de Cristo. Eu gostaria... Este chá está uma delícia! Ok? Ok, Certinho. doutora.
Tá, eu só quero ler aqui rapidinho, no Mente, Caráter e Personalidade, página 378, diz assim: uma vida pura e sadia é mais propícia à perfeição do caráter cristão e o desenvolvimento das faculdades da mente e do corpo. Então, uma mente saudável é mais propícia, né, para a perfeição do caráter. E é isso que Deus deseja para nós. E é o que eu desejo para a minha vida, para a sua e para todas essas pessoas lindas que estão nos vendo nesse momento. Muito bem, doutora. Então a gente percebe, né, da importância dessa mente saudável com relação ao nosso corpo, né? E Deus deseja realmente estar conosco todos os momentos. Na sua palavra nós vimos muitas promessas, né, que Ele estaria conosco e com certeza, diante de todas essas dificuldades que estamos passando no momento, nós em momento algum deveríamos nos pensar que estamos sozinhos, né? Pois nós temos um Deus que cuida de nós e que promete que tudo isso aqui vai ter fim. Não é verdade? É verdade. E nós queremos deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Certamente contribuiu muito, né, para que as mulheres aqui da Associação Maranhense, assim como as famílias, né, porque o culto do poder, as quartas de poder, ela não é uma programação voltada somente para as mulheres, é para toda a igreja, doutora. E certamente todos nós fomos beneficiados aqui, então, com as mensagens que você trouxe para nós. Que Deus continue conduzindo a sua vida, a sua família e nos encontraremos aí em outras oportunidades. Muito Amém. obrigada. Deus te abençoe. Amém.